Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo de conversa. Eu vou falar um pouco mais da minha intimidade aqui para vocês. É uma coisa que sempre me aconteceu e que eu nunca entendi, para falar a verdade. Eu nunca entendi e é uma coisa que me aborrece muito, sabe? Aliás, me aborrecia, porque hoje em dia eu não abro mais a minha casa para qualquer pessoa, eu não recebo visitas na minha casa. E vocês vão entender por quê. Eu sempre fui uma pessoa introvertida e excêntrica. Eu sempre gostei de ficar no meu canto, na minha casa, isolada, sozinha. Eu sempre dei, na verdade, preferência para ficar sozinha. Eu nunca senti falta de me relacionar com as pessoas. Eu nunca me senti falta de estar em meio a tanta agitação. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila e muito quieta, na minha, sabe? Então, essa coisa de relacionar com as pessoas nunca fez parte da minha vida. Estou sendo sincera para vocês. Para mim é diferente relacionar ou não. Eu prefiro sempre ficar sozinha. E esse lado meu também excêntrico, que é muito intenso também, é uma coisa que provoca muita estranheza para as pessoas de uma forma geral. Eu sempre tive muito problema com essa questão, principalmente na minha casa, sabe? Depois que eu passei a morar sozinha e as pessoas começaram a frequentar minha casa porque eu convidava, eu fazia questão, eu comecei a ser muito criticada. Eu comecei a ser muito criticada, as pessoas começaram a me criticar muito. E eu confesso para vocês que aquilo foi me aborrecendo, porque eu vejo isso, gente, como uma falta de respeito. Eu nunca consegui entender esse comportamento das pessoas, né? Como que você vai na casa de alguém e você vai ficar falando das coisas que a pessoa tem na casa, falando do jeito que a pessoa é, os gostos da pessoa em si. Então eu acho assim uma falta tremenda de respeito. Eu acho que isso não se faz, não deveria nunca se fazer. Eu acho que a partir do momento que você recebe um convite para ir para a casa de alguém, tenta aproveitar, passar momentos de descontração, momentos alegres e felizes, tanta coisa importante para conversar, tanta coisa bacana para falar. Não, a pessoa fica reparando a casa, questionando tudo. Como eu falei para vocês, eu sempre fui excêntrica. A minha casa, ela é bem diferente. Não tem nada comum na minha casa. A começar pela cor preta, já começa por aí. E isso é uma coisa surreal para muitas pessoas. Então, quando eu falo para vocês que eu recebia, na verdade, muitas críticas, principalmente pela cor preta, dominar o ambiente da minha casa, nos cômodos da minha casa. Então, isso começou a me aborrecer, porque a pessoa começava a implicar com a coxa da cama que era preta, com a cortina que era preta, com a mesa que é preta, sabe, com as minhas vestes que é preta, com objetos dentro da minha casa, com caveira, com tudo. Gente, eu sou assim, eu sou excêntrica. Essa é a minha essência.
Agora, as pessoas não estão acostumadas com isso. E elas então vêm para casa da gente e começam a falar um monte de asneira. Eu entendo que eu sou uma pessoa diferente, uma pessoa que tem um gosto um pouco mórbido, não sei. Cada um entende e vê as coisas da maneira que quer. Então, eu sempre achei um absurdo isso, a pessoa aí na sua casa colocar defeito. Defeito não, ela começar a achar o que é certo você fazer dentro da sua casa. A começar pela decoração, a começar pelos objetos, a começar, sabe, por tudo. Desde uma toalha de banho até num copo que tem uma caveira, por exemplo, como esse, sabe? Então, é meu jeito, eu sou assim. E eu detesto ser igual a todo mundo. Sabe? Não vai, gente, não bate, não é para mim. E as pessoas querem impor as coisas na minha casa da maneira que elas acham que é bom para mim. Não é. O que é bom para mim, eu sei o que é bom. Eu sou uma pessoa, eu tenho muita sensibilidade com energia. Vocês acham que se eu, tão sensitiva que eu sou em relação à energia, se a coisa fosse negativa dentro da minha casa, eu não ia saber, gente. Eu não iria saber, eu não iria perceber que tal coisa faz mal a mim, está me prejudicando energeticamente. Cada um tem uma maneira de entender e ver as coisas. Mas eu, como médium e como sensibilidade que eu tenho em relação à energia e objetos e cores, eu estou bem do jeito que eu estou. Agora, uma coisa eu falo para vocês. O dia que eu tiver um objeto dentro da minha casa, que eu me sentir mal, começar a me incomodar, eu dou um fim rapidamente. Assim como eu fiz com aquele palhaço que eu comprei no brechó de roupa usada, que eu passei a ter problemas e perturbações espirituais. O que eu fiz? Eu dei um fim rapidamente naquele palhaço. Sabe? Então, o negócio comigo, ele não descamba para coisas piores, porque eu percebo o mal logo no começo e eu já corto o mal pela raiz. Então, na minha casa, a decoração, o ambiente, por ser a maioria das coisas pretas, eu não sinto problema com essa cor. Aliás, eu tenho afinidade com essa cor. Diferente de antes. Antes eu tinha coisas coloridas no meu quarto, a cortina era estampada, o lençol da cama, a coxa da cama. Só que tudo aquilo começou a me irritar, gente. Começou a me irritar, começou a me tirar a paz. Enquanto eu não troquei tudo, eu não tirei tudo e comecei a substituir pela cor preta, eu não me senti bem. Então, isso prova que o quê? Que eu tenho afinidade com cor preta. Agora, tem muita gente que vem aqui e fala um monte de asneira. Até na minha própria família já aconteceu. Sabe? A minha família, principalmente, pegou... A minha mãe, a minha irmã, na época, assim, pegavam muito no meu pé com essa questão da cor escura dentro da minha casa, de objetos, né? Como eu falei, o copo de caveira, caixão de defunto e tal. Então, são coisas, decorações e tudo. As pessoas, elas falam para mim, tanto a minha família quanto pessoas conhecidas, colegas e tudo, falam para mim que não é bom isso, não é bom aquilo, não é bom acender incenso, não é bom ter caixão de defunto. Eu guardo as minhas joias num caixãozinho de defunto, então até isso a pessoa já implicou. Implica com música, eu gosto de piano, então pessoas, visitas que vieram na minha casa, incomodou com a música de piano, falou que era melancólica, falou que era música de velório, música de cemitério. Ai, gente, olha, se eu for contar aqui tudo que eu já ouvi sobre a avaliação da minha pessoa em si e da minha casa, dos objetos e cores,
daria uns 4, 5 vídeos, para vocês terem uma ideia de tanta coisa que eu ouvi, assim, da parte de muitas pessoas. E diante disso, então, eu decidi o quê? Não receber mais visitas na minha casa. Eu não recebo mais visitas aqui, justamente por isso, pela falta de respeito. As pessoas não têm respeito. Eu nunca achei isso normal, eu nunca achei isso certo. Eu chegar na casa de alguém e começar a falar, a criticar a decoração, a criticar o gosto da pessoa. Eu nunca consegui entender isso, eu acho ridículo, eu acho que isso não se faz e é uma grande falta de respeito. E por conta disso, para evitar aborrecimentos e bate-bocas, né? Porque eu não gosto muito dessa coisa de intromissão, pessoas intrometidas que dão palpite sem ser convidadas. Eu não gosto disso, eu ponho a pessoa no lugar dela. Então, para evitar discussões e bate-bocas, eu cortei tudo, sabe? Eu não recebo visitas na minha casa justamente por isso, porque a pessoa não vem aqui para me visitar, vem para criticar. Vem para criticar tudo na minha casa, me criticar também como pessoa. Ai, gente, olha, eu falo uma coisa para vocês. É tão difícil, né, a gente tentar se relacionar com pessoas que não é igual a gente, que não tem o mesmo gosto que a gente, que não tem afinidade com as mesmas coisas que a gente tem. É difícil a gente se relacionar com pessoas assim, porque o negócio não bate, sabe? Como que eu falo aqui? Como que eu explico para vocês? Não tem sintonia, não fala a mesma língua, sabe? É como se eu falasse inglês e a pessoa falasse português. A gente não chega a entendimento nenhum, a lugar nenhum, por conta da discordância. Então, para evitar assim, mais aborrecimentos e tudo, eu deixei de receber visitas na minha casa por conta disso. Por conta de eu ser excêntrica em tudo. Na minha casa, na minha vida, nos meus gostos, nas minhas roupas, nos objetos que tem na minha casa. Eu sou excêntrica, eu sou assim, é o meu jeito, eu não vou mudar, porque as pessoas acham que é melhor para mim. Não, quem acha que é melhor para mim sou eu. Eu é que acho que é bom para mim ou não. Não é as pessoas de fora que chegam se metendo na vida da gente, impondo regras e dizendo que você deve ou não fazer. Comigo isso não dá certo e eu tenho a minha própria identidade e é assim que eu vou continuar sendo. E por conta disso, eu praticamente me afastei, né? Me afastei. Vou na casa das pessoas quando convidam, mas na minha casa eu não convido justamente por isso. Para evitar, sabe, esse aborrecimento. Eu não tenho mais paciência, sabe, gente? A verdade é essa, eu não tenho mais paciência, não tenho saco para lidar com isso. Eu acho de uma ignorância sem tamanho, sabe? Eu acho que falta bom senso e, acima de tudo, respeito. Não é porque você gosta de uma coisa que você acha que todo mundo tem que gostar da mesma coisa que você. Sabe? Chega a ser surreal a forma como as pessoas tentam interferir e colocar na vida da gente as coisas que ela acha que é bom e que é certo pra gente. Ai, gente, comigo isso não dá, não. Não dá porque eu tenho opinião própria. E eu sou muito forte nessa questão, sabe? Eu tenho opinião própria e eu não mudo por ninguém. Eu vou pelas minhas escolhas, eu vou pelo que me faz bem, eu vou pelo que eu gosto, pelos meus gostos. Não importa o gosto de outras pessoas. Cada um gosta de uma coisa. E tá tudo certo. E tá tudo bem também. Eu não sei para que esse atrevimento, esse abuso de chegar na casa de alguém e querer impor o que você acha que é bom. É patético, não é? Vou falar a verdade. Tem que rir, né, gente? Como que eu vou na casa de alguém, aquilo que é bom, que eu acho que é bom para mim, eu quero impor também na vida do outro, na casa do outro. Mas vê se tem fundamento um negócio desse. Não é para rir?
Não tem outra coisa, gente. Tem que rir. Você vai fazer o quê? Dá pena, né? Eu acho que no fundo dá pena de ver a ignorância da pessoa, sabe? O atrevimento, o abuso. Agora, comigo, isso não dá certo. Eu não acato sugestões, né? Eu não acato aquilo que as pessoas falam e querem pôr para mim na minha vida, dizendo que é bom para mim. Não. Cada um sabe da sua vida, cada um sabe o que é bom e o que é ruim para si. Eu sei o que é bom para mim. Eu sei do que eu gosto. E acabou, ponto final. Cada um na sua, cada um no seu quadrado. E eu acho que respeito é bom e todo mundo deveria se dar o respeito para ser respeitado também. É o que eu acho, diante da minha experiência desses atrevimentos de pessoas abusadas e sem noção. E por conta disso, então, cada um na sua e cada um no seu quadrado. É o que eu posso falar para vocês, sabe? Às vezes a gente gosta muito de uma amizade. E às vezes a pessoa mistura as coisas. O problema das pessoas é misturar as coisas, sabe? Intimidade com liberdade, com falta de respeito, vira uma bagunça com tudo, e ela se acha no direito de chegar, se intrometer e dar opinião e querer impor e tudo mais. E não é por aí, né, gente? Não é por aí. Comigo, pelo menos, isso não acontece. Não acontece porque eu já ponho a pessoa no seu devido lugar. Porque eu sei o que eu gosto, eu sei o que é bom para mim, e assim como cada um faz as suas próprias escolhas. Por que comigo vai ser diferente? Por que eu tenho que seguir um padrão? Por que eu tenho que ser igual a todo mundo? Por que a minha casa tem que ser igual à casa de todo mundo? Quando eu vou na casa das pessoas, gente, eu não faço esse tipo de coisa. Eu nunca abri minha boca para criticar nada na casa da pessoa, das pessoas no qual eu já fui. A gente conversa de tudo, a gente faz tudo, sabe? E eu saio de lá numa vibe tão boa, numa energia tão boa. Por quê? Porque eu tenho respeito pela pessoa, pela casa da pessoa, pelo ambiente da pessoa, pelos gostos da pessoa. Ao contrário de mim, né? As pessoas não entendem e não me respeitam. Tudo isso por eu ser uma pessoa excêntrica. Difícil, né? É difícil isso. Um beijo. A gente se vê.